Olá pessoal, Kizaru aqui, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema um pouco diferente que eu não vejo tanta gente fazendo vídeo sobre isso por aí. Então eu falei, por que não fazer um vídeo sobre esse tema? Que é basicamente a ideia de que em One Piece não existe uma pessoa totalmente do mal e nem uma pessoa totalmente do bem. Tudo em One Piece é uma questão de perspectiva e de como você enxerga os personagens. Cada pessoa vai ter uma opinião diferente sobre quase todos os personagens da série, porque todos os personagens têm profundidade e todos eles têm um passado que normalmente justifica a forma como eles agem na obra. Pelo menos, né, os personagens mais importantes. Não vou dizer que cada um dos personagens tem um passado importante ou coisa do tipo, porque aí também já é um pouco de exagero, mas assim, a grande maioria dos personagens realmente importantes para a história tem um passado bem legal, bem interessante e normalmente realmente justifica as suas ações dentro da obra. A gente vê a maioria das pessoas normalmente dizer que em One Piece a marinha são os vilões e os piratas são os mocinhos, né? Mas aí é porque a gente segue basicamente a tripulação do Luffy. Por isso a gente tem esse tipo de percepção, né? Porque na realidade a maioria dos piratas, mesmo em One Piece, são pessoas ruins mesmo, pessoas que roubam e tudo mais, pessoas que atacam vilas, matam pessoas. Mas como a gente acompanha o Luffy, que é um personagem muito especial, diferente aí da grande maioria dos outros piratas que a gente vê na obra, a gente tem essa percepção que a marinha é a parte ruim de One Piece, os vilões de One Piece, e os piratas são aí os personagens que seriam do bem, vamos dizer assim, da obra. Mas na verdade não é bem assim. A gente vê que existem vários marinheiros que a gente conheceu até o momento que são pessoas realmente que lutam pela justiça mesmo. Por exemplo, o Smoker, o Aokiji, o Garp mesmo. São pessoas que realmente se importam com os outros e tentam proteger mesmo os cidadãos de bandidos, de piratas e tudo mais. Obviamente que tem alguns marinheiros que são realmente pessoas que praticam coisas ruins, como, por exemplo, o próprio Akainu, ele realmente fez coisas terríveis, como, por exemplo, matar todos os civis de Ohara no passado. Então, é algo que, assim, que não tem muita desculpa para isso. Mas isso vem do modo de pensar dele, que a gente não viu o passado dele ainda. E a gente não entende exatamente porque ele é tão extremado assim. O Kizaru, a gente vai ver um pouco mais dele também agora, eu acho. E a gente vai entender um pouco melhor porque ele segue aí a tal justiça incerta. Então, ele é realmente o mais imprevisível de todos, mas a gente tem que aprender mais sobre ele ainda. Mas não dá pra colocar ele, por exemplo, como um vilão completo, porque ele é um almirante e ele já deve ter prendido muitos piratas que causaram muitos problemas por aí. Do lado dos piratas, a gente vê que mesmo o próprio Luffy, ele já fez coisas que podem ser consideradas bem, bem ruins. Vamos pensar, por exemplo, quando ele invadiu Impel Down, ele acabou soltando aí vários presos perigosíssimos, porque ele queria salvar o Ace, né? E ele tinha que sair de Impel Down. Então, para ajudar ele na fuga, ele acabou soltando aí, por exemplo, o Crocodile, um dos piratas mais malignos que a gente conhece aí na obra, um cara que iria fazer milhões de pessoas se matarem lá em Alabasta só para ele ter o controle da arma ancestral Pluton e do país e tudo mais. Então, assim, pensem nisso. Imaginem que uma ação do Luffy soltou criminosos que podem causar destruição em massa. Então, se for pensar dessa forma, o próprio Luffy seria realmente um vilão. One Piece é um anime especial por causa disso. Não importa pra quem você torce, a pessoa que você torce, ela faz coisas boas e coisas ruins. Depende muito do ponto de vista de cada um e das suas perspectivas. E é por isso que eu acho que o One Piece é um anime bem legal e bem diferente. O Luffy não é um herói, ele nunca disse ser um herói, ele é um pirata. E, assim, ele quer ser a pessoa mais livre
que existe. Ele tem algum sonho que a gente nem sabe ainda o que é, que foi revelado recentemente aí. Mas assim, ele realmente, apesar de ele acabar salvando muitos países de piratas tiranos e de pessoas ruins e etc., ele realmente não é um herói, porque algumas das ações dele acabam provocando coisas ruins aí, de uma forma global, inclusive. Então, assim, a gente tem que pensar nisso, né? O próprio Gold Roger também, o Rei dos Piratas, que a maioria das pessoas gosta muito, ele matou muita gente, inclusive o Squardo, aquele que acabou atacando o Barba Branca em Marineford, ele tinha ódio do Gold Roger, porque o Gold Roger matou alguém que era próximo a ele, né? Eu não lembro se foi a tripulação dele ou algum familiar dele, eu não lembro exatamente o que era, mas a gente vê que Gold Roger matava pessoas sim, e isso desencadeou ódio em outros personagens, e etc. Dos dois lados, então, tanto da marinha quanto dos piratas, existem pessoas que fazem coisas que podem ser consideradas justas e coisas ruins. Tem todo tipo de pessoa em todos os grupos em One Piece. Talvez até o maior exemplo disso que eu tô falando seja os próprios Tenryubitos, apesar da maioria esmagadora deles serem seres desprezíveis mesmo. Existe um ou outro aí que não são, por exemplo, aquele Miosgard lá, ele mudou sua forma de pensar depois que ele visitou lá a Ilha dos Tritões e teve sua vida salva pela Otohime e tudo mais. Inclusive ele foi de ajuda aí pro pessoal aliado do Luffy lá durante o arco do Reverie, então é um exemplo interessante disso que eu tô falando. Além dele, temos também possivelmente o próprio Shanks, que não parece ser um vilão até o momento, um vilão completo, então assim, e parece que ele é também um Tenryubito, possivelmente é um Tenryubito por algumas informações que foram reveladas aí há pouco tempo, então assim, mais alguns exemplos aí de como mesmo nos grupos que são bem assim inesperados, como os próprios Tenryubitos, existem algumas pessoas decentes também. Provavelmente nos revolucionários também, que até o momento não parece ter ninguém realmente ruim dentro dos revolucionários, mas pode ser que tenha também alguém com intenções malignas. Na marinha a gente vê muita gente assim. E nos piratas não preciso nem dizer, né? Então assim, o One Piece, eu gosto muito de One Piece por causa disso. Todos os personagens têm profundidade, eles não são totalmente bons, nem totalmente maus, e isso é o que deixa a obra ainda mais interessante. Mas isso é tudo então por esse vídeo, só queria falar um pouco sobre esse tema, e é algo que eu não vejo muita gente falando sobre. Deixem nos comentários aí as opiniões de vocês sobre isso também. Espero que tenham gostado do vídeo, e até a próxima então, galera. Falou!